Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho. Veja agora os destaques de hoje. Os efeitos do ciclone extratropical. Milhares de pessoas ainda estão fora de casa por causa das enchentes. Entenda qual é a preocupação a partir de hoje. Porto Alegre está em alerta. As imagens que marcam, os resgates emocionantes. Idosos são retirados em meio às cheias graças ao trabalho de heróis. Uma boa notícia, a chuva dá uma parada. Ao vivo, a meteorologista Estael Cias vai explicar o que vem por aí na previsão do tempo. E as imagens exclusivas da criatividade dos criminosos. Já já, a reportagem completa. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até 1 da tarde, já está no ar. Onze horas e 35 minutos, agora preste atenção nesta imagem. Olha só o que acontece com esse carro. Passou do ponto e entrou em uma loja. Acredita nisso? Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. Será que a pessoa não viu? Muitas vezes, né, o vidro tá tão limpo que a pessoa vai distraidamente e bate. Nesse caso, foi com o carro. Daqui a pouco a gente traz os detalhes onde isso aconteceu e por pouco, olha essa senhora que está ali dentro, está passando bem na frente. Ela chegou a dar uma desviada. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Nós temos também informações sobre a chuva pelo Rio Grande do Sul e a Estael Cias, nossa meteorologista, já me disse que vem mais chuva para o final de semana. Então nós estamos em alerta, principalmente aqui nos rios Gravataí e Rio dos Sinos. Mas muitas pessoas ainda estão fora de casa na região da Serra e também no Vale do Taquari. Em seguida a gente vai atualizar todas as informações. Vamos falar também sobre a criatividade dos criminosos para colocar droga dentro das cadeias. Até bolinha de tênis eles usam, colocando drogas e jogando para dentro do presídio. Tem um deles que estava com o braço engessado e dentro do braço também tinha droga, né? Dentro do gesso, aliás. Entre o braço e o gesso, a droga escondida. Aí a bolinha de tênis. E aí, dentro do gesso, como mostra aí nessa imagem. Mas daqui a pouco a gente volta, tem muita informação. Nós vamos até a 1 da tarde com muitas notícias aqui do Rio Grande do Sul para você. É um rápido intervalo, muito rápido, e a gente já volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande e atenção, agorinha mesmo, eu conversava com a Estael Cias, a gente tem previsão de mais chuva e atenção porque há sim indícios, né, de que a gente tenha enchente aqui em Porto Alegre, mas daqui a pouco a Estael Cias vai atualizar as informações, essa água toda está descendo e daqui a pouco ela vai explicar pra gente quando que essa água deve chegar até aqui Porto Alegre. A água do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, já está subindo muito, toda aquela região do Vale, de Campo Bom, Novo Hamburgo, por onde passa o Rio dos Sinos, os níveis estão subindo e isso vai chegar a Porto Alegre. Mas daqui a pouco a Estael Cias vai explicar pra gente. Muito bem, tem um recado para você, porque um bom plano de saúde, sem pesar no bolso, faz toda a diferença, não é verdade? A IBCM tem a melhor alternativa para o servidor público municipal e também estadual. São diversas especialidades médicas, incluindo terapias e odontologia. A mensalidade é a melhor do mercado e não tem coparticipação. É verdade, não tem. Por um custo fixo, você cuida da sua saúde, com toda a segurança de contar com uma instituição de mais de 90 anos de experiência. Tudo isso por apenas R$ 170,03 por pessoa. Cuide da sua saúde e da sua família com a IBCM. Ligue agora mesmo, que a equipe está pronta para te atender. O telefone é 51 3230 5511 ou mande um WhatsApp para o número que está aparecendo aqui embaixo. Está aqui o número na tela para vocês. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Muito bem, agora 11 horas e 42 minutos. Vamos falar de esporte? Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Bom dia, Glauco. Tudo bem, Glauco? Bom frio, quer dizer, bom dia, André Rapp. Tudo bem? Tá gelado, né? Aquele cuecão tá fazendo a diferença hoje. É ou não é? Olha, eu tô com uma outra estratégia hoje. O cuecão, eu sinto muito calor, mas a parte de cima aqui, hoje eu tô mais protegido, viu? Eu tô com uma camisa aqui por baixo para proteger. Mas tem que reforçar, né? Tem que reforçar. Bom, clima de decisão mesmo sem jogo? Como assim?
Pois é que os clubes, principalmente aqueles que disputam o gauchão, estão esperando uma manifestação do governo do estado a respeito do protocolo entregue pela Federação Gaúcha de Futebol para a retomada e a finalização do Campeonato Gaúcho. Isso pode acontecer já nas próximas horas. Inclusive, tem muita gente de olho nas bandeiras. É o caso, por exemplo, de Inter e Grêmio, que podem ir treinar em Santa Catarina. Bom, a parte disso, a Federação Gaúcha de Futebol consultou os clubes a respeito dos custos que eles têm para se manter. Por quê? Porque o protocolo prevê isolamento das equipes para esta fase de conclusão do Campeonato Gaúcho, justamente por causa da pandemia. Só que tem clube dizendo o seguinte, olha, eu não tenho como pagar, alguém vai ter que bancar essa conta, né? E aí a federação vai ter que achar um jeito, um meio termo, de repente buscar recursos para fazer essa conclusão com o isolamento. Esse pessoal vai ter que ficar meio que confinado, né, André? É verdade. Agora, Glauco, eu acho que foi ontem em São Paulo, né, que anunciou a volta do campeonato, não é verdade? E isso deve ter um reflexo aqui também na decisão que deve acontecer em breve sobre o Campeonato Gaúcho, né, Glauco? Certamente, até porque ontem teve decisão no Rio de Janeiro, São Paulo está voltando, Santa Catarina voltou. Então, locais que têm mais número de mortos, onde a pandemia realmente é mais alarmante, já estão tendo futebol, né? É claro que a gente não vai fazer aqui comparações em termos de, lá morreu mais, aqui morreu. Morte é morte, né? Mas o fato é que os clubes acham que com estes protocolos, e a federação, logicamente, é possível jogar. Agora, o risco sempre tem. Por exemplo, Alexandre Mendes, auxiliar técnico do Grêmio, teve ou não teve a Covid-19? Eis a questão, grande mistério. Eu explico por quê. Porque surgiu a informação de que o auxiliar do Renato teve a doença, foi afastado, inclusive, como mandam os protocolos de saúde, mas o Grêmio não confirma. Bom, o que acontece aí? Porque o clube já havia confirmado outros casos, né, de funcionários, do Diego Souza, que inclusive esteve no Rio de Janeiro e ficou por lá até completar aquele período de quarentena. Por que não revelaria que o Alexandre Mendes teve a doença? Essa é uma questão que está no ar, é um mistério muito grande. O fato é que informações surgidas lá de dentro do Grêmio dão conta de que o auxiliar do Renato teve a Covid-19. Foi afastado para voltar aí sem problemas ao convívio dos jogadores e do Renato, que é do grupo de risco, apesar de ter ficado lá jogando futebol no Rio de Janeiro, né? O Renato está para voltar, né? A gente tinha falado isso. Pode voltar diretamente para Santa Catarina, até porque se o Grêmio confirmar que não vai poder treinar aqui com bola, vai para Criciúma e aí o Renato já vai para Floripa e de carro até o sul catarinense. De carro é uma alternativa, né? Isso, exatamente. Não do Rio de Janeiro. Também seria uma alternativa, né? Porque daqui a pouco, dentro do carro, ele teria, imagino, maior segurança. Porque a aviação sofreu também essas consequências. Ele teria que, de repente, pegar 2 voos. É uma questão que está sendo analisada. Mas de carro ele não iria do Rio, eu acho meio difícil. Pois é, mas é a questão também de segurança nessa hora. Porque, querendo ou não, tem público, as pessoas querem fazer foto, chegar perto, aquele ambiente todo, vamos aguardar. Até daqui a pouco, Glauco Pazza. Muito bem, 11h47. Atenção, alerta de enchentes em Porto Alegre. Está na hora da gente falar da previsão do tempo. Muito bem, chegando a meteorologista Estael Cias. Olha, Estael, tenho cada vez mais orgulho de trabalhar contigo, trabalhar com a Metsul, porque a gente, de fato, antecipa muitas coisas relacionadas ao tempo e isso é muito importante para as pessoas poderem se preparar, se precaver. Aliás, Estael Cias, meteorologista, pós-graduada, cheia de experiência e é importante a gente dizer isso, porque a gente tem muito orgulho, porque é uma especialista apresentando na televisão, né, a previsão do tempo, e isso dá um orgulho muito grande. Bom, passados os elogios, Estael Cias, por que responsabilidade. Agora a responsabilidade. Mas por que eu digo isso? Porque a Estael nos traz uma informação de enchente histórica para Porto Alegre, né, Estael? Nós temos que explicar aí todo esse cenário que deflagrou essa situação hoje no Rio Grande do Sul, que é grave já em vários pontos. Nós temos lá no Taquari, até ontem o prefeito comentava, né, aqui ao vivo,
que era uma enchente histórica e, de fato, é a terceira enchente mais importante do Taquari, uma enchente histórica, perdendo só para 1941, estou com uma cola aqui porque é muita informação. 1956, essa é a terceira cheia histórica no Taquari, que depois vai desaguar lá no Jacuí, e o Jacuí é importante, ele tem 70% de influência na vazão do rio do Guaíba. A gente preparou aqui duas artes importantes para explicar tudo o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro, nós tivemos 3 momentos de chuva forte no Rio Grande do Sul. Usei aqui como exemplo Campo Bom, mas é só para dar uma ideia do que aconteceu. Nós tivemos o ciclone Bomba na semana passada, foram 113 milímetros, usando como exemplo Campo Bom. O segundo episódio de chuva no fim de semana, nós tivemos uma frente fria que teve volumes menores, na casa de 20 a 30 milímetros. E o terceiro episódio de chuva que aconteceu de terça para quarta-feira, que inclusive, André, trouxe chuva histórica. Porto Alegre foi o maior acumulado em 24 horas de toda a série histórica para um mês de julho, foi 109 milímetros em 24 horas. O que significa a série histórica? Série histórica, desde 1910 não se registrava tanta chuva em 24 horas. 1910? 1910 não se registrava tanta chuva em 24 horas em Porto Alegre. A cada episódio de chuva que aconteceu, o nível dos rios foi ficando mais alto. Essa primeira chuva encontrou o nível dos rios até baixo. A segunda chuva já encontrou o rio mais alto. A terceira encontra o rio ainda mais alto. Tanto é que Porto Alegre hoje já tem o nível do Guaíba acima de 2 metros, como reflexo desta chuva da semana passada. Toda essa chuva que aconteceu e que em alguns locais foi até maior do que esse primeiro episódio lá na semana passada, toda essa água ainda não chegou ao Guaíba. E mais, como a gente comentou até, né, André, tem previsão de chuva no fim de semana e depois vento sul. Por isso, a avaliação da equipe da Metsul é de uma grave situação em Porto Alegre. A cheia pode ser histórica. As principais cheias no Rio Grande do Sul, principais cheias em Porto Alegre foi em 1941, a grande cheia. A famosa enchente 1967, aqui imagem ao vivo aqui, imagem das ilhas. Então, 41, 67, 2015 no Super El Niño, inclusive chegou perto de 3 metros ali no cais. E agora temos uma situação que pode ser nessa proporção, nessa intensidade, devido a esses 3 episódios de chuva que foram ocorrendo de forma sucessiva e trazendo toda essa situação grave para o Rio Grande do Sul. Uma informação extremamente importante para a própria Defesa Civil. Aliás, a Defesa Civil do Estado, que hoje completa 50 anos, se preparar com os nossos os moradores dessa região toda. Agora, Estael, chama a atenção o nível do Guaíba, gente, repetindo essa imagem ao vivo, aqui da região das ilhas, como o rio ele está mexido, né? Sim, a gente percebe que tem uma massa densa de água. Isso, Essa elevação é reflexo da chuva da semana passada. Então, toda a chuva que aconteceu nesta semana ainda não alcançou o Guaíba. Vou pedir para o Matheus colocar aquela arte dos rios, que é importante para quem está nos assistindo entender como é complexo essa previsão do nível do Guaíba. Não é algo fácil de fazer, até porque nós meteorologistas olhamos muito para a atmosfera. Toda essa bagunça aqui é o delta do Jacuí. Estamos aqui, ó, o Guaíba, aqui, ó, o Beira-Rio, Guaíba aqui. Os principais rios que contribuem: Rio Jacuí, o Rio Caí, o Rio dos Sinos, o Gravataí, todos eles estão em situação de cheia. O Taquari é uma cheia histórica, que depois ele acaba desaguando no Jacuí, mais lá para trás. Ele tem essa influência aqui no Jacuí. É a terceira cheia histórica lá no Porto de Estrela, lá no Rio Taquari, no Vale do Taquari. E toda essa água, ela acaba desembocando aqui no Guaíba. É o que a gente tem falado nos últimos dias. Vocês imaginam, cada rio já está numa situação de cheia. O Sinos ainda vai subir mais. O Jacuí começou a baixar. O Taquari começou a baixar lá no vale, mas ainda está trazendo, toda essa água está para chegar aqui no Guaíba, e tudo isso confluindo aqui em direção, tudo isso vai desagar aqui no Guaíba, trazendo essa situação de alerta para os próximos dias, porque chove no fim de semana e depois tem vento sul, que tem um efeito de represamento no Guaíba, fazendo subir mais. Estael, e a gente vai ter, portanto, esse é um reflexo, isso ainda vai chegar, essa água toda aqui em Porto Alegre. Enquanto isso, nós temos imagens assustadoras da região lá do Vale do Taquari, da região da Serra também. Nós temos imagens de um resgate de um pescador. Também teve o resgate de um casal que estavam ilhados por causa da água que subiu de maneira muito rápida. Está aí essa senhora sendo resgatada. Esse é o senhor. Conseguiu? Tá. Vamos ver o que ele fala. Não tem problema de filmar, né? Posso? Não.
Imagina o desespero, quer dizer, pegou muita gente de surpresa, né, Estael? Então, por isso que a gente está alertando, para que ninguém seja pego de surpresa, porque essa região das ilhas aí também tem muitos pescadores, Estael. Sim, é uma região onde a partir de 2,10 metros já começa a representar risco. E hoje o Guaíba já está em 2 metros. E sendo levada de barco, portanto, sendo levado de barco. Então, houve uma série, teve um pescador também, que também ele foi resgatado. Nós temos uma pessoa morreu, né, em Caxias do Sul, por causa do deslizamento, e ainda tem o corpo de um homem está sendo procurado, que caiu nas águas e está desaparecido. Essa é a imagem do pescador, né? Do pescador, esse que a gente mostrou agora, né? Esse que a gente mostrou. A imagem do alto aí, nossa, o momento olha que a correnteza do rio, olha né? A força que o rio corre. E não conseguiu, o barco virou. Não sei se até o barco ali à direita, é o barco virado ali, ó. Aqui. Isso, aqui. Aí o barco, ele virou, não conseguiu controlar e ficou por um bom tempo à espera de um resgate. E aí o momento, então, que ele é colocado nesse barco e é levado. E não foi, como eu disse, não foi o único caso de resgate. Teve um outro casal também que precisou de ajuda e nesse momento se procura, né, um homem que continua desaparecido, há pelo menos 2 dias desaparecido. Então isso, gente, dá a dimensão do que nós teremos aqui mais adiante, Estael. Não queremos assustar ninguém, muito pelo contrário. Queremos alertar. Eu sempre digo, tomara que a gente erre e não seja grave assim. Tomara que as coisas mudem, mas nós não podemos esconder André, a realidade. Eu preciso ressaltar, é inevitável que aconteça uma cheia no Guaíba. O cenário está se desenhando, a chuva foi excessiva, a chuva foi histórica e foram 3 episódios importantes de chuva. Então, é inevitável que isso aconteça nos próximos dias. Uma coisa é certa, essa água já caiu. Já caiu. Aqui já caiu. Não tem como, ela vai vir. É matemático, né? Exatamente. É matemático, vai chegar aqui inevitavelmente. Vamos até a região das ilhas, ao vivo, a Luciane Coleman nos traz outras informações e a gente já percebe, né, Lu, que tem um vento, deve estar muito frio por aí, além dessa preocupação com a enchente, né, Lu? Bom dia. Bom dia. Pois é, André, a minha mão já não tô sentindo direito, viu? Olha, dá uns pulinhos aí. Porque aqui bate um ventinho. É verdade, tem que me exercitar aqui. Tô de bota porque, olha, antes da gente vir até aqui à beira do Guaíba, nós estamos bem em frente, inclusive, à colônia de pescadores E5, aqui na Ilha da Pintada. A gente percorreu um pouco aqui a Ilha da Pintada e realmente já tem várias regiões, André, principalmente mais ribeirinhas, aquelas ruas mais ali à beira do Guaíba, já estão tomadas pela água. A gente vê a água do Guaíba invadindo, ou seja, tem vários trechos que você não sabe mais o que é rio e o que é água. Claro que aqui a gente sabe que já é tradicional, os moradores constroem as suas residências já a um nível mais alto da rua, alguns com um nível bem superior, outros têm residências de 2 andares, né, acabam indo para cima quando a água sobe, mas eles já estão bem apreensivos. A gente conversou, por exemplo, com uma senhora que veio há 1 ano para cá, ela morava lá na Praia do Rosa, em Santa Catarina, está montando tipo um paradouro na beira do Guaíba, aqui da Ilha da Pintada, um lugar maravilhoso. Teve que parar agora toda a reforma em função da pandemia e está bem assustada com a alta do Guaíba, disse que foi muito rápido, né? Ela mal dormiu essa noite, vendo a água subir. Um pouco aqui também, na Ilha da Pintada, um pouco mais à frente, a gente conversou com uma outra moradora que já estava com a água ali no quintal. Então, é uma situação que muitos moradores estão acostumados, outros nem tanto, mas que ainda assim é sempre uma tragédia, né, André? Porque ainda a gente mais está no inverno, é a água que invade. Exato, é um período de pandemia. Deixa eu perguntar para a Estael, não sei se a gente tem como, Estael, projetar, a partir desse nível que está o Guaíba, quanto que a gente deve ter de elevação da água, né? Nos próximos dias? Quanto mais ele deve subir, para a gente ter uma noção? Essa é uma conta bem complexa, porque, como eu mostrei, são vários rios que contribuem de forma diferente para a cheia do Guaíba. Né? E ainda tem vento. O quadro é de alerta. Hoje já está em 2,08 metros, a última medição que eu consegui verificar estava 2,08 metros. A partir de 2,15 metros, no Cais do Porto já começa a representar realmente risco para as ilhas. E nós temos ainda toda a chuva para chegar e ainda vento sul no início da próxima semana. Então, pelo menos 20, 40 centímetros, só por efeito do vento, a gente pode ter de elevação. Ô Lu, mostra de novo pra gente ali, fechadinho. E olha só,
Depois mostra pra gente fechadinho. Eu vou mostrar aqui a correnteza do Guaíba. Olha só, a água que está descendo. O redemoinho, é redemoinho, né? Que forma na água aí os... A gente vê, é uma correnteza, às vezes dá um redemoinho. Há pouco, André, passou, era um monte de galhos, até a gente olhou de longe, eu achei até que fosse algum navio, um barco, mas não, era um monte assim de galhos, de troncos de árvore, e aí a gente percebia exatamente a velocidade da água, ou seja, essa água está descendo, enfim, dos afluentes aqui da bacia, da serra, do norte, e está chegando aqui no Guaíba, que na verdade é um delta, né? A própria Estael sempre explica muito bem que o Guaíba acaba recebendo essa água de todos os afluentes, Caí, Sinos, Vacacaí, e acaba Jacuí, todos os Taquari, Gravataí. E assim, ó, a gente vê que a água já está chegando bem pertinho aqui. Deixa eu pedir para o Ernesto mostrar, porque a gente está aqui bem pertinho do Guaíba, bem na beira. Aqui é a colônia de pescadores E5, acho que todo mundo conhece, aqui na Ilha da Pintada. E olha só onde é que a água já está chegando. Lu, agora tem trechos mais à frente abaixo, que a água já invadiu a rua, viu? E quanto abaixo desse piso onde tu estás que a água está batendo? Só para a gente ter uma noção. Olha, eu acho, André, que deve dar no máximo uns 30 centímetros. Olhei aqui. Aqui nesse deckzinho, talvez uns 30 centímetros. Mas já tem ruas que já estão tomadas pela água. E, André, assim, ó, acabou de chegar aqui um pessoal da Defesa Civil. Eu vou microfonar eles aqui, porque eles estavam percorrendo as ruas aqui da Ilha da Pintada, conversando com moradores. Até a gente acompanhou aqui a caminhonete da Defesa Civil, que está monitorando a situação por aqui. Porque dependendo já do nível das águas, eles já começam a orientar os moradores, né, para se retirar, para cuidar o nível da água. A hora é agora. Tá bom, então gente, eu vou microfonar aqui o nosso entrevistado e a gente já retorna, pode ser? Pode ser, ela vai microfonar, ou seja, vai colocar o microfone dos nossos entrevistados daqui a pouquinho, né, Lu? Deixa eu falar com o Glauco, que é preocupante, né, Glauco? Assustadora aquela imagem ali do Guaíba. Não, e eu queria dizer o seguinte, eu estive ainda esta semana, na segunda-feira, aí na Ilha da Pintada, para levar alguns donativos, André, e vi que realmente é uma população que é muito vulnerável em casos de alagamentos. Mas eu queria perguntar para a Estael o seguinte, ó. Eu sou antigo, eu sou daquela época em que fazia calor antes de chover, Estael. E agora, pelo jeito, não, né? Chove com frio, do jeito que está mesmo, e deve ser isso que vai acontecer no final de semana, né? Exatamente. Até porque o intervalo entre uma chuva e outra não deu tempo da temperatura subir. Tanto é, André e Glauco, que hoje tem vento sul. Amanhã, em parte da sexta-feira, tem vento sul, mas no sábado tem vento norte. Então, teoricamente, comparado ao frio de hoje amanhã, vai esquentar um pouquinho, mas não vai chegar a fazer calor. Então, a gente tem o vento mudando de direção e tendo essa condição normal, até que poderia trazer aquecimento, mas são poucos dias e já vem chuva de novo, então, por isso, não esquenta antes da chuva. Quer dizer, vem agora a chuva no final de semana, e na semana que vem mais chuva? Não, chove sábado e domingo e segunda e terça vento sul forte. E isso é que preocupa, porque o vento sul forte por 2, 3 dias vai ter um efeito, um impacto importante no represamento, especialmente do Guaíba. Incrível isso, né? Que o vento... Eu nunca consegui compreender, Estael. Se tu puderem ajudar, como que o vento pode segurar um rio, Se puderem, entendeu? se o Matheus puder colocar aqui a arte dos rios novamente, eu já explico agora. E importante, André, porque tem algumas características importantes da capital. Nós temos o Gravataí passando ali entre Canoas, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, o Gravataí aqui, ó, passando entre Canoas e a capital. Então, você imagina que está o Guaíba, o vento está sul, o vento, é como se o vento segurasse esse escoamento. Então, imagina que o vento está aqui represando como se fosse uma barreira mesmo e a água chegando. Então, vai empilhando a água e vai tendo esse efeito de subir mais o nível. Incrível isso. E mais, o Guaíba Alto, ele represa o Gravataí. O Gravataí represa o Arroio Feijó. Então, zona norte de Porto Alegre, assim como teve em 2015, tivemos áreas alagadas em pontos ali do Sarandi, próximo da região ali da zona norte. Isso pode voltar a acontecer por todo esse efeito também de represamento do vento. Consequentemente, o Rio dos Sinos atingindo a região de São Leopoldo, Sapucaia, São Leopoldo, Vale dos Sinos também, toda essa região nos próximos dias é um quadro de alerta. Luciane Coman, já podemos voltar até a Ilha da Pintada, né, Lu?
Isso, André. Estou aqui com o Marlo Toral, que ele é o coordenador do SEIC, né, o Centro Integrado aqui de Porto Alegre. Sabe tudo sobre a Defesa Civil aqui municipal, sobre todas as ações da Defesa Civil aqui nas ilhas. Marlo, conta um pouquinho então como é que está sendo esse trabalho da Defesa Civil aqui nas ilhas. A gente há pouco verificou um carro ali que já estava monitorando a situação junto aos moradores. Isso, exatamente, né? Os nossos agentes da Defesa Civil estão percorrendo a ilha para ver aquelas situações que podem estar um pouco mais agravadas e que possam vir a agravar nas próximas horas e que a gente possa tomar as medidas para mitigar o efeito sobre as pessoas que estão na zona ribeirinha. A gente sabe que já é tradicional quando há uma cheia do rio, né? Alguns moradores acabam sendo atingidos. Então, como é que funciona o trabalho da Defesa Civil? Vocês orientam eles a deixar as residências? Alguns acabam ficando no segundo andar da casa, outros se negam a sair. Como é que vocês fazem, né, esse equilíbrio para tentar ajudar esses moradores? Então, a gente inicia justamente com essa primeira análise, depois já foi até colocado o nosso aviso da Defesa Civil para que as pessoas já comecem a tomar suas precauções, inicialmente por iniciativa própria, elas podem já ir para a casa de parentes, deixando seus imóveis que estão mais na zona de perigo. Posteriormente, continuando essa situação, o que acontece é que a gente já toma uma primeira providência para aqueles que ficaram por último e aqueles que acabam ficando nas suas residências. Depois, mais adiante, a gente acaba indo até eles e alcançando cestas básicas, colchões, aquilo que eles lonas para cobertura e aquilo que a gente possa fazer para atender essas pessoas que ficam numa situação mais carente. Marlo, é impressionante aqui a quantidade de água que está chegando no Guaíba. A gente vê uma correnteza muito forte, muita água chegando. Ou seja, lá no cais está em torno de 2,8 metros. A partir de 2,10 m a gente já sabe que aqui a situação fica bem complicada, né? Exatamente. Então, nós temos um estado de alerta que, na verdade, ele vem a partir de 2,50 metros quando marcado lá no cais. Mas a gente monitorando aqui, a gente já vê que já tem uma quantidade significativa de água descendo, porque justamente o rio, o Taquari, está muito alto e ele deságua no Caí, que também tá acima, e isso tudo acaba aqui. O que a gente está esperando é que talvez, por uma mudança do vento, talvez isso acabe minimizando de hoje para amanhã. Mas a gente ainda tem a chuva do fim de semana, né, Marlo? Que nós então temos é bem preocupante. Que nós temos uma previsão significativa, que está em torno atualmente de 60 milímetros, e o que acontece é que nós já tivemos uma média, aliás, uma chuva acima da média dos últimos 17 anos. Então, isso aí tudo pode trazer um agravamento. Nós estamos tentando nos preparar já para amanhã e a partir de amanhã, durante o final de semana, com repercussão já na segunda-feira. Oi, André, quer fazer uma pergunta aqui para o Marlon? Eu quero Ele está te ouvindo. Oi, Marlon. Boa tarde, Marlon. 7 agora. Para quem está chegando, nós estamos conversando sobre o risco de uma enchente e até histórica aqui em Porto Alegre nos próximos dias. Uma coisa é certa, essa chuva já caiu de maneira muito forte no norte do estado e essa água está descendo. Isso é matemático. O que eu pergunto para o Marlon, primeira pergunta é quantas pessoas ou quantas famílias, a gente às vezes confunde muito isso, estão vulneráveis nessa região e que devem ser retiradas daí. Tá? Então essa é a minha pergunta, ou quantas famílias ou quantas pessoas. E nesse momento de pandemia, elas vão ser colocadas aonde? Bom dia, boa tarde, André. É muito importante essa pergunta. A realidade é que nós estamos agora, justamente que nós estamos nesse instante dimensionando o tamanho daqueles que possam ser atingidos por esse aumento aqui da vazão aqui no Lago Guaíba. Então, um primeiro momento é justamente esse, é fazer uma mitigação e ao longo deste dia e de sexta-feira que a gente possa alocar todos os recursos necessários para fazer a alocação das pessoas, principalmente se nós tivermos que retirá-las da região onde elas se encontram. E claro, é um risco maior ainda, porque a gente ainda tem toda a questão da pandemia, né, Marlon? Então, os cuidados são redobrados. Aumentam os cuidados e além do material que nós estamos acostumados, né, a colocar à disposição, colchões, cobertores, lonas, nós ainda temos a questão de também a alocação de outros recursos para tentar minimizar o impacto da pandemia. Doações, Marlon, como é que estão funcionando doações? É nesse caminho a sua pergunta, André? Eu perguntei aqui referente às doações. Não, depois da resposta dele, o Glauco quer fazer uma pergunta, só isso. Beleza, então. Sobre doações, depois o Glauco tem uma pergunta para o senhor.
Então, né, nós temos a nossa FASC, que é a Fundação de Assistência Social. O pessoal pode ligar para lá. Se ligar para o 156, telefone da Prefeitura, lá no dígito 7 já será direcionado lá para o nosso centro. E lá a gente pode fazer todo o acolhimento. Também pode ser feito pelo nosso número da Defesa Civil, 199, que também está no 156, eles são todos juntos. E também o número da nossa Guarda Municipal, o 153. Todos eles são capazes de acatar o recebimento dessas doações. Perfeito. Acho que o Glauco tem uma pergunta para o senhor lá da redação. Isso mesmo, Lu. Marlon, boa tarde. Prazer falar com o senhor. Na verdade, essa questão das doações, elas são fundamentais nesse momento. E sempre lembrando as pessoas que forem doar, por exemplo, agasalhos, que seja em bom estado. Não adianta levar lá um pé de meia, que seja consciente nesse sentido. Aqui, por exemplo, no centro administrativo, há a possibilidade de fazer doações da campanha do agasalho com drive-thru, não precisa nem entrar em contato, mas eu queria saber o seguinte, Marlon, agora, neste momento, uma pessoa, por exemplo, o Glauco vai lá doar alguma coisa. O que é preferível neste momento? A alimentação, é doar alimento, é doar lona, é doar roupa, o que é mais imprescindível? Neste momento, assim, eu colocaria na ordem de doação de roupas e material de higiene e logo em seguida o material de gêneros alimentícios, porque não é apenas o primeiro momento do impacto de um aumento das cheias, mas também o que acontece e por conta do tempo que leva o rio para diminuir a altura, né? Sim, ou seja, não é da noite para o dia que ele baixa. Exatamente. Então, no momento em que as pessoas, né, André, forem atingidas, certamente elas ficarão alguns dias longe de casa, precisarão dessa ajuda, dessas doações por algum período e não apenas por algumas horas. Né? Não, é exatamente o que a Estael Cias falou há pouco. Tem o represamento, tem um grande volume de água, né, Estael? E o represamento... por causa do vento sul que vai batendo. Então, essa situação vai pelo menos até para boa parte da semana que vem. O pico da cheia, inclusive, vai se dar, pela nossa avaliação, pela avaliação da Metsul, depois desse vento sul. Então, no início, em meados da semana que vem, que nós devemos ter talvez a situação mais preocupante aqui no Guaíba. Eu lembro, Marlon, em 2015, eu acho que todo mundo aqui lembra, porque não são apenas as pessoas da ilha que vão ser atingidas, mas em 2015, aquela comporta que tinha aquela proteção para não ir água para a rodoviária, foram abrir, não foram fechar e ela estava emperrada. Eu não sei até que ponto a Defesa Civil ela tem participação nisso, mas a gente também já começa a pensar nessa água que pega toda essa costa da cidade de Porto Alegre, ali do centro, né? Navegantes. Não, exatamente. E é muito boa essa lembrança, porque é um dos pontos que nós temos, né, na nossa planilha de análise, porque é verdade que nós temos que ver essas comportas, o funcionamento delas, para que a gente não tenha um impacto ali sobre essas regiões ali mais ao norte da cidade. Em 2015, lá no Cais Mauá, chegou a 2,94, quase 3, né? Então, que é a área que é a cota de inundação, né, Marlon? Cota de inundação, exatamente. Né? Ali a gente marca como 3, mas acontece que influencia o vento e outros fatores que acabam dando inundação ali em cima. Mais alguma pergunta, André, aí do estúdio? Não, eu acho que é isso. E principalmente a gente aguardar, depois de tu pegar com o Marlon, qual é o número de pessoas que estão sendo catalogadas, né? Para a gente acompanhar e divulgar isso, porque é um alerta bastante importante, portanto, principalmente para daqui a quase uma semana aí a gente vai estar num volume de águas muito, muito grande. Obrigado, Lu. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado ao Marlon também. O Marlon já recebe aí Eu vou agora percorrer algumas ruas aqui, viu? E aí depois eu volto para conversar com alguns moradores e vocês entenderem como é que está a situação por aqui. O Marlon me escuta ainda? Oi, pode falar. Defesa Civil escuta daqui do meu lado. A Defesa Civil do Estado, hoje completando 50 anos, e justamente foi criada a Defesa Civil por causa de uma enchente que teve na região do Vale dos Sinos, me parece, né? A partir daí que foi criada, então, a Defesa Civil do Estado. Receba aí o abraço de todos nós do SBT e nossos telespectadores. Ok, muito obrigado, um abraço a todos e estendo aí a nossa atenção a todos os ouvintes, para que a gente tome cuidado agora nesse momento. Muito bem, obrigado, Marlon, da Defesa Civil. Portanto, aí um alerta, e estamos alertando sobre esse volume de água, que vem mais chuva e essa água que está toda descendo do norte do estado vai chegar mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde não, vai chegar agora nos próximos dias aqui em Porto Alegre. Olha só, antes da gente continuar falando com a Estael, a gente vai mostrar 2 grandes sustos, e susto mesmo, né, provocados pela chuvarada na zona norte de Porto Alegre. Né? Motoristas que caíram
caíram, né, em valões aqui da capital, e a nossa equipe conversou com um desses motoristas. Gente, é impressionante o relato desse homem, do que ele passou, a maneira como ele conseguiu sair do carro e ficar debaixo de uma ponte. Vamos acompanhar a reportagem da Gabriela Lerina. Um dos acidentes aconteceu no bairro Jardim Ingá. O motorista não conseguiu fazer a curva e o veículo caiu dentro do valão. Os dois ocupantes conseguiram sair ilesos, enquanto o carro era arrastado pela correnteza. No Sarandi, outro susto. Este carro ficou preso embaixo do arroio. Foi preciso usar um caminhão guindaste para puxar o automóvel. Uma manobra cheia de cuidados. O veículo ficou pendurado pelas rodas, para só depois ser colocado de volta ao chão. O veículo acabou de ser retirado de dentro do arroio. Todo o processo levou em torno de 40 minutos. E agora eu vou conversar com o proprietário do carro. Nasceu de novo, né, seu Alexandre? Ah, sim, sim. Pelo que foi ontem, né? Tu não conseguia ver a via. Então, de repente, tu tá na via e daqui a pouco o carro desaba. Seu Alexandre, eletricista de 50 anos, conta que foi pego de surpresa porque a água subiu de repente enquanto ele trafegava pela rua. O carro foi levado pela correnteza direto pro arroio. E já caiu e daí ele já submergiu, a água já subiu e aí eu tive que quebrar e sair. Ele quebrou um vidro da janela para escapar com vida. Saí por ali meio apertado, porque a água tá entrando, tu tá saindo. Só que daí quando eu saí eu fui succionado e passei por baixo da via, pelo arroio. Aí passei por baixo da via e não conseguia subir. E subia e batia em alguma coisa, não sabia o que era a via, né? Aí quando eu saí do outro lado, eu vi uns galhos ali, fui tentando me agarrar, até que peguei num galho ali, aí fiquei em torno de 20 minutos. O prejuízo ainda não foi contabilizado. O carro não tem seguro. Agora, o veículo vai para a garagem da casa, em Cachoeirinha, na região metropolitana. Chega de aventura por agora. Ah, sim, sim. Chega de água também, dessas águas. Chega de água, mas pode ter problema naquela região. Deixa eu só chamar a atenção primeiro para essa imagem aí, tá? Porque ontem a gente mostrou essas duas imagens. Neste carro estavam dois rapazes, estavam fazendo uma entrega de cesta básica. E quando eles foram surpreendidos, exatamente como a gente relatou, né? Ele foi entrar na rua, chovia muito, não viu e o carro foi. Eles conseguiram rapidamente sair e diz que o carro foi embora com a correnteza, só foi retirado, né, ontem. Mas também perda total no carro e o incrível que a força da água levou o carro embora. Os dois estão bem. Aí o outro caso que a Gabi mostrou é daquele morador de Cachoeirinha. Para aí a imagem. Eu quero chamar atenção para isso. Morador de Cachoeirinha que estava voltando para casa de noite e não tem a imagem do momento dele caindo, mas o carro caiu e foi para debaixo da ponte. Primeiro lugar, essa ponte aqui não tem nenhuma proteção lateral, né? Me parece que também não tem nenhum indicativo. Agora, tu imagina o desespero desse cidadão para sair do carro, porque ele conseguiu sair pela porta do carona, né? O Glauco está acompanhando também, Glauco. Ele saiu pela porta do carona e teve um morador que foi ajudar, um senhor foi ajudá-lo. Agora, tu imagina o volume de água, sim. Tu sai do carro que já está trancado debaixo da ponte e ele para conseguir sair, ele foi botando a mão no escuro, né? No escuro e com aquele volume de água. Imagina o drama que foi para ele atravessar e conseguir então se segurar no galho e sair daí de dentro. Quer dizer, o prejuízo financeiro nessa hora esquece, saiu com vida. Os três tiveram muita sorte nesses dois casos. Aliás, André, em muitos casos o seguro nem cobre, porque isso aí é uma coisa do clima, tem que ver até se... Mas o seguro é o de menos. No caso, ele nem tinha o seguro, né? O seguro é o de menos, a vida é o que interessa. E olha, eu não gosto nem de imaginar o cara ali embaixo da água, tendo que colocar a mão para tentar achar uma saída, rapaz do no céu. Escuro. Sensação, né? Horrível. E outra coisa, o desespero porque o carro podia se deslocar, se desprender e levar ele junto. Né? Então, assim, são vários cenários que a gente monta. E por que a gente chama atenção para isso, né, Estael? Porque a gente deve, agora na próxima semana, já ter um volume de água novamente alto. Essa região na Zona Norte, que pega ali o arroio Sarandi, são vários arroios, né, que se cruzam. Feijó, o Feijó. Ó.
Olha essa imagem, o caminhão em cima ali, os carros passando na ponte. Isso aqui tem que ter um alerta, né? Tem que ter uma sinalização maior, né? Tem que ter uma proteção. Também vai um alerta para esses moradores, para essas pessoas que frequentam essa região na Zona Norte, né, Estael? O pessoal tem que ficar atento. As consequências da chuva, que embora a chuva pare hoje, pare amanhã, volta no fim de semana, o início da semana que vem realmente será muito complicado em Porto Alegre. Eu não sei se tem como o Matheus colocar a imagem de satélite para a gente mostrar onde anda o ciclone. Eu quero saber onde é que é dos gafanhotos. Daqui a pouco eu quero saber dos gafanhotos. Assim, ó, chega, gente. Já viram como é que é aqui, entendeu? André e Estael, pior é o seguinte, para os gafanhotos, pior ainda, teve neve na Argentina, né? Quer dizer, gafanhoto tá congelado. Mas a neve foi aonde? Foi lá em Bariloche, lá no sul. Eles estão aqui mais pro norte. Que é perto do gafanhoto. O gafanhoto esquiando agora. Enquanto a Estael fala, eu vou entrar aqui no serviço lá da Argentina para descobrir. Como é Senasa, né? Isso, Senasa. Eu vou descobrir onde estão os gafanhotos. Então, a imagem de satélite a gente consegue ver agora onde anda o ciclone. Ontem eu já tinha mostrado uma frente fria associada aqui à baixa pressão atmosférica, que é o ciclone extratropical. A gente consegue ver esse movimento aqui de giro das nuvens em torno do seu centro. Isso é agora, Estael? Isso é agora, nas últimas horas. Não é a imagem atual, em tempo real, mas é das últimas horas. Então, temos esse movimento de giro e aquilo que eu já tinha comentado na semana passada. Ele tem esse efeito de sugar o ar gelado, o ar polar. Então, o que chegou hoje no Rio Grande do Sul, temperatura hoje chegou a 4 décimos positivos em Santana do Livramento, onde chega primeiro o ar polar, e agora vai tomar conta do estado. A previsão para as próximas horas é do tempo mais seco no Rio Grande do Sul, essa pausa importante na chuva, e tem pouca elevação térmica. Então, quem saiu agasalhado de casa vai continuar agasalhado, porque segue o frio. Ó, o Senasa na Argentina, Glauco, presta atenção, notícia para ti. Tá? Em espanhol. A notícia, atenção, de ontem à noite, tá? Informe sobre o estado de situação da plaga. Novamente localizamos a manga de langostas, que são os gafanhotos, continuam em Corrientes. Nossa, esses são os mortais? Eu já disse, eles estão de barriga cheia, agora estão lá dando um tempinho, estão olhando. Para lá nós não vamos, está muito frio, vamos ver o que nós vamos fazer. Ainda continuam lá em Corrientes. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar. Glauco, e a Estael Cias volta em seguida também com outras informações, principalmente alertando, né, os moradores aqui da região metropolitana de Porto Alegre, Vale dos Sinos, né, da cheia do rio. Essa água toda que caiu está descendo, então um alerta, risco de enchente histórica aqui em Porto Alegre. Muito bem, meio-dia e 21 minutos, e daqui a pouco nós vamos falar sobre o resgate de idosos na região lá de Bento Gonçalves, que é uma pequena localidade. Olha só esse senhor sendo resgatado aí pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. Imagine a situação deles, a água subiu tão rápido, eles ficaram ilhados, não conseguiam sair de casa. Tem uma imagem do alto que a gente consegue ter a dimensão da onde eles estavam e o desespero. E aí, portanto, ali, ó, saindo da casa deles, sendo resgatados, porque a água subiu. É Santa Cristina, né, essa região aqui, que daqui a pouco nós vamos até com informações. O Guilherme Fadanelli está lá em Santa Cristina, uma das regiões mais atingidas. Santa Teresa, perdão. Santa Teresa, uma das regiões onde a água, né, também subiu de maneira muito rápida, e um casal de idosos que foi resgatado. Daqui a pouco a gente traz outras informações. Meio-dia e 21 minutos. Agora nós vamos mostrar a reportagem. Uma reportagem exclusiva sobre a criatividade dos criminosos, tá? Em seguidinha a gente vai mostrar o que os criminosos estão fazendo para levar drogas para dentro de presídio. Tinha aquele tempo que eles eram no telefone celular, aí agora com a pandemia, a circulação dentro dos presídios, ela foi proibida, né? E aí, né, é curioso até fazer essa análise. Entrava por telefone celular e entrava não só telefone celular, mas drogas e também armas. Só que agora, em meio à pandemia, com diversas restrições, eles estão usando a criatividade. Uma delas é essa, ou coloca debaixo escondida do gesso, vai ver que ele nem estava com o braço quebrado, nem nada. Ou vocês acham que estava com o braço quebrado, né? Não estava. E outro colocando ali, ó, parece que descascando uma laranja. Né? Parece que está descascando uma laranja, hein, Guilherme Fadanelli? A criatividade dessas pessoas, eu digo, se usassem isso para o bem, né? Pela criatividade, seria um sucesso, uma coisa incrível. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, André. Pois é, a criatividade usada para o crime, né, André? E a ousadia é cada vez maior. Tanto é que eu conversei com o delegado regional da SUSEP, aqui da região de Caxias do Sul, e ele nos disse, inclusive, que os próprios agentes penitenciários, durante esse período da pandemia, eles estão se especializando ainda mais para pegar esse tipo de caso, como a gente viu ali da bola de tênis, tem também a mistura de droga junto com a erva mate, mesmo daqueles familiares que são cadastrados para levar os alimentos até as penitenciárias nesse período de pandemia. Tem no tênis, enfim, eles utilizam de vários artifícios aí para conseguir entrar com a droga. E uma outra coisa bem interessante que eu pedi pro delegado, André, que até não está na matéria, mas é bom a gente comentar, é sobre essa questão de que está entrando menos drogas e como é que está dentro dos presídios, né? Porque tem aquela questão da abstinência. E o delegado nos disse que realmente tem confusões pontuais que também surgem de brigas por causa da falta que os presos sentem da droga. Então, é uma situação que é bem complicada para administrar também dentro dos presídios. Muito bem, daqui a pouco então a reportagem do Fadanelli sobre uma reportagem exclusiva. E muito interessante isso que tu comentaste agora. Com as restrições dos presídios por causa da pandemia, a droga não está, não está entrando, e aí não vamos discutir por quem ela entra, mas para estudo específico disso é muito importante, né? Pelo menos agora se sabe um pouco mais da onde que a droga pode ser acessada dentro dos presídios. E como os presos estão muitos estão sem consumir drogas, são dependentes, e aí brigas que acontecem pontualmente aqui mais na região de Caxias, Guilherme, ou outras regiões também. O que tu sabe sobre isso? A região de Caxias, porque o delegado é daqui da nossa regional, né, que responde por 8 presídios aqui na nossa região. Mas claro que é uma situação que atinge aqui a nossa região, mas também outros presídios do estado, porque a abstinência, né, acaba atingindo todos os presos. Tá certo. Então daqui a pouco a gente vai mostrar a reportagem exclusiva do Guilherme Fadanelli a respeito, dessa criatividade usada aí por pessoas para levarem drogas para dentro dos presídios. Bom, gente, agora olha só. Era só o que faltava. Um vereador foi preso por tráfico de drogas. Repito, um vereador foi preso por tráfico de drogas. E não tinha pouca coisa, pelo que a gente vê na imagem. Onde é que foi, Glauco? Pois é, a gente vê aí drogas, também tem munição, né? Os policiais monitoravam, André, atitudes suspeitas nos municípios de Sapucaia do Sul e Esteio, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E aí foram presos 2 homens justamente por causa do tráfico de drogas. E dentro de uma residência, os policiais encontraram ainda balanças, material para embalar a droga, além, é claro, dessas drogas, principalmente cocaína. Havia droga, inclusive, dentro de uma geladeira que estava desligada. E um destes homens foi identificado como um vereador, Márcio Alemão, de Esteio. Conforme a Câmara de Vereadores, ele está afastado, pediu licença do cargo há cerca de 1 mês por problemas de saúde. Ele estaria enfrentando depressão. O fato é que ele ainda tem mandato, ele está apenas afastado, está licenciado e a polícia quer saber se tem mais gente envolvida neste crime ainda. E a polícia acompanhava tudo. Para quem está chegando agora, 12h e 25 minutos, um vereador foi preso pela polícia aqui na região metropolitana da cidade de Esteio, esse vereador, e a polícia já estava acompanhando diversas saídas suspeitas e por isso que ela foi lá e deu bote, né? Mas antes, ele alegava problemas aí de saúde, né? Mas pelo visto não era bem assim, porque estava bastante atuante junto com outras pessoas. Era a central do crime aí nesta casa, como dá para ver. A gente viu máquina de cartão de crédito, era onde era monitorada a atividade de venda dessas drogas. Balança. Aí. E eram drogas de vários tipos. Tem ali droga química, né? Uma composição ali que eles usam para produzir a droga. E a polícia chegou através do monitoramento a este local aí e esses 2 indivíduos. Mas certamente tem mais gente envolvida. Agora resta saber sobre essa relação dele com o tráfico, se isso já era de antes, né? Se ele já se candidatou, né, com algum interesse, isso agora a polícia deve esclarecer. Portanto, um vereador lá de Esteio, né, que foi pego então, preso numa casa, não era na casa dele, era um ponto, o ponto de trabalho, digamos assim. Era um ponto e que essas pessoas acabavam usando para revenda, para coordenar a atividade do tráfico.
Pelo menos 3 vezes a polícia viu ele saindo desta casa com outras pessoas, né, trazendo mercadorias para dentro dessa casa. Muito bem, obrigado, Glauco, pelas informações. Nós vamos continuar contigo, Glauco Paza. Continua, não tem problema. Vamos continuar. Vamos porque lá. tem uma imagem, gente, presta atenção nessa imagem, relata pra gente o que aconteceu. O carro ali devagarinho e, de repente, vai pra farmácia. Foi fazer compras. Pois é, Mas o susto dessa mulher que ela chega, ela dá uma desviadinha. Tu viu a jogada dela assim? Né? Foi pra frente porque o carro estava passando por ela ali. Pois é, isso aconteceu lá em Pelotas, né? Numa farmácia bastante conhecida, uma grande rede, tá? O carro simplesmente não parou e invadiu o local. E quase atingiu esta consumidora que estava ali. Você vê na imagem, né, André? Você até citou antes o perigo que ela correu. Eu acho que, sinceramente, ninguém imaginava que o carro não fosse parar, ela inclusive, né? E o carro não parou. Aconteceu na manhã dessa quarta-feira, por volta das 10 horas. A farmácia fica no local de bastante movimento em Pelotas. A Brigada Militar foi acionada, fez o atendimento da ocorrência e a nossa produção fez contato, mas a corporação afirmou que não podia passar nenhuma informação antes do período da tarde. A delegada da polícia, que atende a região, afirma que tomou conhecimento, mas ainda não recebeu a ocorrência. Não dá para saber exatamente o que aconteceu, por que o motorista não parou e o carro, entrou dentro da farmácia junto com o consumidor. Coisa mais estranha. Agora sim, Glauco, a gente brinca, né? Até porque não aconteceu nada, ninguém se machucou, mas podia ter acontecido sim, por pouco. Certamente. Gente, ela faz assim, ela é para poder passar o para-choque aqui por trás das pernas. Agora, isso poderia ter acontecido uma tragédia. O que aconteceu, a gente não sabe. A gente pode fazer aqui, né? Talvez o vidro muito limpo, né? A pessoa não viu e já é um perigo, então, essas lojas que usam só vidro na frente. O Matheus está chamando a atenção aqui, o nosso responsável por colocar essa nave no ar, que o pisca-alerta está ligado, né? O pisca-alerta está ligado, eu não sei se de repente o condutor... os dois estão, os dois estão. Passou mal, uma pane no carro, mas eu não sei, é difícil. A polícia que vai ter que averiguar isso aí. Tá bom, tem essa possibilidade também, o motorista ter passado mal. A segunda, podia estar olhando pro telefone celular, né? Podia estar olhando, ligou o pisca ali para poder estacionar, botar no estacionamento. Geralmente, quando se faz manobra assim, eu mesmo, quando vou dar ré, gosto de ligar o alerta, que é para chamar atenção. A gente não sabe, a pessoa pode ter passado mal, não sabemos. Agora, pode ter sido sim, se distraiu, porque uma pessoa, né, tá vendo ali o limite. E essa mulher que passou, olha ali, que quase foi atingida, ela olha depois incrédula. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Imagina o barulho também. É incrível. E outra coisa, daqui a pouco, esse tipo de comércio que tem só vidro e estacionamento na calçada também é algo que é muito discutível também, mas tem que botar um sinalizador, né, de concreto, quem sabe, para identificar e a pessoa, né, uma barreira física, né? Saber o limite ali, porque se tu deixar também, o motorista encosta na parede, tu não consegue nem passar depois pela frente do carro. Mas são aí algumas discussões que a gente faz, porque poderia ser evitado, né? Se tivesse ali mal que foi prejuízo, né? Pelo jeito, nada demais assim em termos de lesões. Então tá bem, isto aconteceu ontem na cidade de Pelotas, no sul do estado. Obrigado, Glauco, até daqui a pouco. E olha só, voltamos a falar do frio, da chuva e das enchentes. No Vale dos Vinhedos, aqui na Serra, sensação térmica congelante nesta quinta-feira. Mais um desafio para os moradores que se recuperam do impacto de toda essa chuvarada na região. No município de Santa Teresa, o rio Taquari subiu mais de 17 metros. E deixou muita destruição. O colega Guilherme Fadanelli mostra agora pra gente na reportagem. Atenção. Depois da chuva, o frio. A quinta-feira amanheceu gelada na Serra. Em Bento Gonçalves, o dia começou com 5 graus. O tempo seco trouxe alívio para as famílias atingidas pelo temporal. Em Santa Teresa, a manhã de sol serviu para limpar as casas invadidas pela cheia do rio Taquari. Hoje é o dia de fazer limpeza na cidade, né? O povo foi muito afetado, então a gente vai limpar, acabar limpando as lojas
fazer limpeza, ver que dá para aproveitar, que no caso é muito pouca coisa, acabou se perdendo muita coisa. Na quarta-feira, o rio subiu mais de 17 metros e a água invadiu 3 quadras para dentro da cidade. 210 pessoas ficaram desabrigadas. Nós estamos a 1 quadra das margens do rio Taquari e aqui dá para ver o quanto a água avançou. Ali nas paredes a gente vê como o rio subiu e aqui nesse ponto chegou inclusive a água a bater no teto dessa farmácia que teve perda total. Segundo os moradores, essa foi a pior enchente da história de Santa Teresa. Pelas ruas, muita sujeira e lama. Nas calçadas, armários, sofás, geladeiras. Tudo perdido pela força da enchente. Na pousada do Juliano, a água chegou ao 2º piso. Eletrodomésticos, TVs, móveis ficaram boiando. A casa chegava assim, a balancear assim, foi uma loucura. Uma coisa assim que Santa Teresa jamais vai esquecer. Eu jamais vou esquecer. Acho que nunca mais vou me recuperar. Os moradores apelam por ajuda e doações. Nós estamos precisando de auxílio, muita gente perderam todos os móveis, tudo dentro de casa, as farmácias, as lojas. Nós estamos precisando de ajuda para a limpeza da cidade. E doações também. Doações, é um caos essa cidade. No momento de tantas perdas, é a solidariedade que vai ajudar na reconstrução de Santa Teresa. Depois de terminar de limpar aqui, ajudar os vizinhos que tiveram muito mais perdas, né? Porque subiu até em cima da casa deles. Então, obrigada a Deus. É um momento de ajuda, né? De colaboração um com o outro, a empatia, né? Ver o que o outro espera que a gente faça ou diga, né? É verdade, momento de solidariedade. Santa Teresa, a população, a prefeitura pedindo ajuda. Lembrando que é na região ali da Serra, próximo a Bento Gonçalves, né, Santa Teresa, tem também um município que está recebendo muitas doações, Lajeado, na região do Vale do Taquari. O que é importante nesse período de pandemia, gente, é entrar em contato com a prefeitura da sua cidade, a defesa civil da sua cidade, ou então o corpo de bombeiros, para orientar o que é importante e como fazer a doação, né, para que se evite aí, se tenha todo esse cuidado em meio à contaminação. O que a gente vê nessa cidadezinha de Santa Teresa, que eu não conheço, mas deve ser uma cidade muito bonita pela região, ela fica num buraco praticamente, né? Tem montanhas ao redor e por isso o nível ali da água, quando subiu, atingiu muitas pessoas, atingiu muitos moradores. Inclusive, eu vou chamar a Estael Cias aqui com a gente, Estael, para a gente falar sobre esse alerta que nós temos, porque, como dissemos, essa água toda está descendo. Sim. E a gente repete aqui um alerta, atenção, semana que vem, risco de uma enchente histórica em Porto Alegre e região. Tá, vamos dados atualizados então. O Vale dos Sinos vai piorar muito nos próximos dias com a chegada de toda a água da terceira chuva que eu mostrei ali mais no começo do programa. Então, pela ordem, o pico da cheia vai acontecer em Campo Bom, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia, Esteio e Canoas. A gente está falando muito de Porto Alegre, mas todas as outras regiões ainda estão em situação de risco. Esse processo, para voltar ao que a gente chama de normalidade, demora, né, André? A chuva foi rápida, foi em poucos dias, mas o processo de retomada da melhora. A Rua da Praia, que eu mostrei ontem aqui numa imagem em São Leopoldo, que o nível da água já estava, já subiu, já inundou a Rua da Praia, já está inundada. Sim. Então coloca em risco ali todos esses moradores da beira do Rio dos Sinos, ali em São Leopoldo. Rio Caí também, que é muito importante, também contribuição importante, tá? Agora ele está começando a desaguar mais na região de Monte Negro, a água chegando no centro de Monte Negro depois de Santa Rita. Depois Nova Santa Rita deve ser a cidade afetada aí pelo Rio Caí. E lembrando, todos esses rios que a gente está mencionando, o Taquari, que teve a terceira pior cheia da história, deságua no Jacuí. Jacuí vem para o Guaíba. Rio dos Sinos, a situação vai acontecer nos próximos dias, deságua no Guaíba. O Gravataí não tem um efeito tão grande, mas também está em situação de cheia, vem para o Guaíba. Toda essa água, principalmente da chuva desta semana, ainda não chegou ao Guaíba, que hoje já está com 2,8 metros, no caso do Porto. Então imagine, tem mais uma onda de água para descer toda a região dos vales e chegar ao Guaíba. Aí nós temos um alerta que fim de semana tem chuva fraca no sábado, volta a chover forte no domingo. Essa informação foi atualizada ontem à tarde. Os modelos indicando aí uma chuva mais forte para o domingo, 50, 70 milímetros, que é uma chuva razoável, pegando Grande Porto Alegre, Serra e os vales.
e aí no início da semana que vem tem vento sul. Então, são vários efeitos em conjunto que podem trazer uma cheia histórica para o Guaíba no início da semana que vem. O pico da cheia será no início da semana que vem, mas os problemas começam antes. A gente já tem, a Lu mostrou imagens, vai trazer mais imagens daqui a pouco. Isso, então, é um processo lento, serão vários dias de monitoramento de alerta na região. Todos devem lembrar de 2015 da cheia que nós tivemos, pois deve chegar a mais ou menos isso. Isso, vai ser uma das 5 piores cheias do Guaíba. A gente teve 1941, 1967, 2015 foi um ano de super El Niño, foram sucessivas cheias em 2015, que nós tivemos em outubro o pior cenário daquele ano, mas o cenário de agora é de alerta e infelizmente, aquilo que eu falei, é inevitável. A chuva já aconteceu, agora é o processo natural de descida dessa água até encontrar o Guaíba. A gente vai primeiro com o Glauco, já vem junto ou vamos para a Lu? Vamos para a Lu? Glauco, antes, eu quero depois só mostrar, rapidamente mostra a imagem da Lu, que daqui a pouco a gente vai conversar com ela. Abre a imagem da Lu Coleman, para vocês terem uma ideia, abre a imagem aí e mostra os pés dela. Olha só, nessa rua aí, como é que está a situação. Mas daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Luciane Coleman. Nós vamos falar sobre ainda da região da Serra e eu quero chamar a atenção se tem risco de inundação ainda na Serra, Estael. Porque a gente vai mostrar o caso de um casal, né, de moradores ali de Santa Teresa que a gente mostrou, vamos mostrar agora. Tá aí, ó. O Glauco tem as informações, né, Glauco? E em seguida o alerta da Estael sobre os riscos ainda dessa região para os próximos dias. Pois é, Santa Teresa, André, que a gente falou há pouco, aí a gente viu, né, as imagens da cidade, né? Dentre os cerca de 50 salvamentos que os bombeiros de Bento Gonçalves, que fica perto ali, fizeram naquela região, este salvamento é o que chamou mais atenção. Um casal de nonos, né, dá para dizer assim, 2 idosos, né, o marido e a esposa, que estavam nessa localidade aí, no interior de Santa Teresa, completamente isolados, sem luz. Aí os bombeiros receberam informação, através até de vizinhos, de que essa família estava isolada. O homem, inclusive, é acamado, ele fica na cama, ele não tem condições de locomoção. A esposa, também por ser idosa, tem dificuldades. Foram retirados num bote. Houve o auxílio aí dos bombeiros para carregar um cilindro de oxigênio. Eles tiveram que ser conduzidos até o Hospital Taquini, em Bento Gonçalves. Final da história é que saiu tudo bem, graças a Deus, foram salvos, foram entregues lá no hospital para observação, para possível tratamento, até porque eles ficaram muito tempo expostos ao frio, mas deu tudo certo nesse resgate aí, olha só. Olha aí, que imagem, hein? Vamos ver um pouquinho. Não tem problema de filmar, né? Não. Esse é o senhor? Os trem tá... Porque tudo tá 1 quilômetro pra frente também. Sim, não está... O cara já foi buscar lá. Deixei a caminhonete lá bem na frente. Lá. E em seguida foi a esposa dele retirada. Isso, na verdade, assim, os bombeiros tiveram que carregar no colo, né? Até o transporte feito pelo bote, exatamente. até o barco que... Com o auxílio de um trator, em determinado momento, a correnteza era muito forte, viu, André? Realmente foi um trabalho bastante difícil, mas que compensou. Graças a Deus, tudo bem com eles. Agora imagina o susto. E esse alerta, que daqui a pouco eles não tiveram esse alerta, não sei, né? Mas é o que a gente quer evitar na semana que vem, com a subida do nível do rio aqui nessa região do Guaíba e afluentes, aqui a região do Vale dos Sinos. Nós vamos agora direto para a Ilha da Pintada. A Lu Coleman está debaixo d'água. Né, Lu? Não tô ainda debaixo d'água. Agora, os meus pés, André, eles estão congelados. Essa água é gelada. E aí, a gente sente, né, o drama dessas famílias que começam a ver essa água subindo. E eu vou dizer para vocês, a gente chegou aqui por volta das 11h30 da manhã. Ali onde está o nosso carro, vou pedir para o Ernesto mostrar, estava seco. A gente ainda conseguia ver o asfalto aqui dessa rua, que é a Rua Ribeirinha, é a Nossa Senhora da Boa Viagem, fica bem na beira do rio. E antes eu mencionei, né, André, que as casas elas já são construídas com um nível acima da rua. A gente vê que essa aqui, ó, é um pouco mais acima. E essas duas aqui, tanto a Casa Branca como a Bege, olha lá, elas já são construídas realmente já no segundo andar. No térreo é apenas o porão, ou seja, a casa toda, na verdade, é no nível acima. Para lá, olha só, André, a gente já não vê o que é rio e o que é mistura, rua. Né? Perigo, a água aqui, exato. É um perigo, exatamente. Eu estou aqui porque eu realmente vim aqui antes caminhando, vi que não tinha buraco, né, André? Porque realmente é perigoso.
Eu conversei com alguns moradores, eles dizem que às vezes, inclusive, passa cobra, passa bicho. Então, Meu tem que Deus, tomar cuidado. tem Eu vou perigo. conversar aqui com a Joyce. Ó, ela mora bem na beira, André, bem na beira do Guaíba. Tá 1 ano aqui em Porto Alegre e tá apavorada, né, Joyce? Sim, apavorada. Passei a noite acordando e olhando para o rio, porque eu soube que ia encher, né? Foi bem tenso. E eu tô ficando mais apavorada ainda com as notícias que eu tô tendo. Porque dizem que vai subir muito. Há pouco, André, eu comentei com ela a notícia que a Estael deu aí no estúdio, Isso. de que poderia ser uma cheia semelhante a 2015. Porque o que ela diz é que todo mundo fala assim, não, todo ano dá cheia. O pior foi 2015. E aí a Estael disse que poderia ser perto de 2015, né? Ou muito semelhante. Isso. E aí vai ser bem tenso, porque ela subiu muito. Quer que eu te mostre ali onde ela subiu? Vamos lá, ó, ela vai mostrar aonde que chegou a água em 2015. Apesar dela, na época, não morar por aqui, a água bateu aqui em 2015. Ou para mais, né? Eu estou dizendo aqui, mas eu acho que ela veio até aqui. Meu Deus, só um pouquinho, André. Um carro? Desculpa, esse passou a milhão aqui. Esse é um problema, né? Quem mora ainda tem que enfrentar isso. Os Nossa carros Senhora. passam nem aí, né? Nem aí. Podia diminuir um pouquinho a O velocidade. cinegrafista que tomou um banho. Ai. Bom, para quem está vamos chegando, continuar, então, depois dessa meio-dia tensão. e 43, pega o fôlego aí, meio-dia e 43 minutos, não, e essa água gelada nos pés também, meio-dia e 43 minutos, a Luciane Coleman está mostrando nesse momento para gente, lá na Ilha da Pintada, aonde está o nível da água e onde o nível da água do Guaíba atingiu no ano de 2015. Lembrando que esta enchente que nós vamos ter, né, a projeção aí para a semana que vem, deve se assemelhar, chegar próximo, que acaba não fazendo muita diferença, né, Estael, chegando próximo, porque é um problema para muita gente vai ser atingida e por isso alerta. E olha só, nós estamos alertando sobre o problema da enchente que nós vamos ter, e já estamos falando há bastante tempo, pois faz 5 minutos que a Prefeitura de Porto Alegre colocou. A Defesa Civil de Porto Alegre avisa para o estado de atenção para inundação, visto que os principais rios das bacias da metade norte do estado encontram-se em declínio nas partes mais altas, podendo vir a afetar as comunidades ribeirinhas no bairro Arquipélago. E mais, né? Não só Porto Alegre, como dissemos, a região do Vale dos Sinos. Agora a Luciane Coleman vai mostrar para a gente aonde atingiu o nível na enchente de 2015, né, Lu? Não cai, por favor. Então, segundo a Joyce, atingiu aqui, né? Olha onde é que nós estamos. Vou pedir para o Ernesto mostrar onde estão os nossos pés, que já é na calçada, ou seja, já é um nível acima do da rua. 2015, chegou aqui a água. Quase a altura da lua. No ano passado, Quase a tua segundo altura, a Joyce, atingiu aqui, quase a minha altura, atingiu o segundo degrau, aqui, ó. Quando? O último, aqui, ano passado. Ano passado, então, atingiu esse último degrau, já foi um susto. Em outubro. Foi em bem outubro, né? Assustador. E agora vai ser em outubro. Foi em outubro. Ô, Lu. E vocês já têm algum plano para saber o que vão fazer caso realmente a água volte a subir? Não, eu não tenho ainda. Eu tô associando tudo, porque eu vou ter que subir algumas coisas para não perder, porque tem freezer aqui embaixo, tem toda a cozinha aqui. Então vai se preparando. Não sei. Vai se preparando, diz para ela se preparar mesmo, porque... Tô rindo de nervosa, né? Sim. Oi, diga, André. Eu queria, Glauco, eu queria saber, família, ela tem filhos, como é que ela fez? Ela já tirou o pessoal de casa ou ela mora sozinha? Como é que é? Então, você está com a sua família aqui, né? A sua filha mora na casa aqui da frente, você mora aqui. Como é que vocês estão se organizando? O pessoal, por enquanto, está todo aqui? Ou vocês planejam daqui a pouco sair daqui caso a água suba rapidamente? Não sei nem como a gente vai sair. Se subir, não tem como passar aqui. Não tem como sair para cá. E vai sair para onde? Porque se enche tudo. Ela estava me contando, André, que em 2015 muita gente ficou ilhado aqui, né? Os moradores contam isso para a senhora. Isso, que não tinha como sair da ilha. Porque a parte lá em cima, o rio invade também, não tem como sair. Não entra carro e não sai carro. Ficam totalmente ilhados. Diz que vinha, não sei nem como chegar, a Defesa Civil trazia coisas lá na entrada e as pessoas todas sem água e sem luz, né? Em 2015. Pelo menos agora a gente ainda tem água e luz, né? Então, tá então. Tá certo, Muito bem. Muito obrigada. Tá Boa bom? sorte, Joyce.
Tá feito o André, alerta. a gente volta para o estúdio e segue acompanhando. Tá certo. Obrigado, Lucoman, mostrando ao vivo aí pra gente a situação e o risco, né? Para quem tá ligando agora, não se deu conta ainda, nós temos aí para a semana que vem a projeção de inundação que se aproxima de 2015, que foi bastante grande, né, Foi a terceira maior. Foi a terceira maior e não só aqui em Porto Alegre, mas toda a região aí do Vale dos Sinos, Vale do Paranhana também, eu acho, Paranhana, né, Estael? a Paranhana começa a baixar, mas ainda é um processo lento, né? Mas é um importante um alerta ali também naquela região, Rio Caí, a região de Montenegro, Vale do Caí. Agora, Nova Santa Rita aí em breve. Tu me perguntou da Serra, né, André? A chuva da Serra já não tem um efeito tão preocupante em relação aos rios, porque realmente a água está descendo. Mas o solo está encharcado, tivemos rolamento de pedras, tivemos deslizamento de terras, e isso pode voltar a acontecer com a chuva que volta a acontecer sábado e domingo. Rodovias interditadas, toda essa preocupação aí na Serra. E nós já temos aí, de acordo com a Defesa Civil, o último levantamento, quase 5 mil desabrigados no Rio Grande do Sul, que coloquem mais na atenção ainda os próximos dias. O Glauco, vamos mostrar a imagem desse casal e por isso a importância do alerta para as pessoas que conhecem, é vizinho, é parente, né? A gente não tinha mostrado ali o casal de idosos, só tinha mostrado o senhor que está ali com uma mantinha marrom e a senhorinha que está com um capuz. Fizeram uma foto, né, no momento aí do resgate deles. Isso mesmo, com os bombeiros ali, logo após que foi feito o resgate, né, antes de serem conduzidos para o Hospital Taquini, em Bento Gonçalves, os dois foram conduzidos para o hospital, até pela idade avançada. E como eu disse antes, os bombeiros carregaram um tubo de oxigênio, né, um cilindro de oxigênio, pelo senhor que é acamado, tem problemas de saúde. E essa foto, então, foi logo depois do resgate, André. A gente não sabe se são bombeiros, se são voluntários, se é da Defesa Civil, mas vai o nosso reconhecimento e abraço para esses nossos heróis, né? Olha lá, pegaram no colo, foram para o barco e levaram para o hospital, resgataram a tempo. Que legal. O nono e a nona. O nono e a nona, eco. Bom, dito isto, Glauco, nós temos um outro resgate para mostrar, inclusive. Há uma pessoa ainda desaparecida na região da Serra, mas teve um resgate também, parece que de um pescador, né, Glauco? Bom Retiro do Sul, tá? Águas do rio Taquari. Este pescador estava num caique, num caiaque, algumas pessoas chamam de caico mesmo, que é um pequeno barco, né? Uma pequena embarcação, ele estava pescando. Tá bem ali à direita, dá para ver. Isso, é esse que virou aí, né? Dá para ver na imagem. O rio aumentou, o rio Taquari aumentou o seu nível muito rapidamente. Ele foi surpreendido, teve que se agarrar nas árvores e ficou esperando o socorro, então, que foi realizado. A gente vê nas imagens aí. A correnteza era intensa, um risco muito grande para os bombeiros. Um bombeiro e um funcionário da prefeitura ajudaram nesse resgate e terminou tudo bem também. A gente teve em 24 horas um volume de chuva aí, média de 100 milímetros, 100, né? 150. 100, 150 milímetros. É compreensível que os rios subam muito rápido, né? E eles, né, os vasos comunicantes, eles estão vindo. E por isso o nosso alerta aqui para Porto Alegre. E no Vale sobe rápido mesmo. Estael Assis, a gente vai continuar acompanhando aí, né? E alertando as pessoas sempre. Tá. Eu peço para o Matheus colocar aqui a previsão de chuva. É importante mostrar o mapa de chuva para o final de semana. Hoje a previsão é de sol, amanhã sol muito frio amanhã, viu, gente? Um amanhecer com temperatura negativa em parte do Rio Grande do Sul, possibilidade de geada. Preocupa o frio porque tem muitos desabrigados, como tu mesmo mencionou, André. Agora a previsão de chuva para sábado e domingo. Isso aqui é a soma da chuva de sábado e domingo. Essas áreas em vermelho, vejam exatamente onde estão, na Serra, em pontos mais altos, 50 a 70 milímetros nessa região em vermelho aqui na Serra Gaúcha. Ainda também na região da Bacia do Jacuí, que já está alto. Toda essa água ainda vai descer também no início da semana que vem. Então chove sábado, chove domingo, inclusive Grande Porto Alegre pode voltar a ter chuva forte, especialmente no domingo, que também tem risco de tempestades. Toda essa água vai trazer também alguma contribuição para a situação de cheia. E reforço, início da semana que vem é um quadro de alerta, principalmente para o Guaíba, que vai receber toda a água do Jacuí, do Taquari, do Caí, do Rio dos Sinos. Tem vento sul forte, muito frio também, André, na segunda e na terça-feira. E tudo isso pode trazer o pico da cheia no Guaíba no início da semana que vem, que pode ser uma das 5 maiores cheias da história do Guaíba. Importante alerta, semana que vem nós vamos, né, mesmo amanhã, continuar acompanhando e trazendo todas as informações. Meteorologista Estael Cias, muito obrigado pela participação aqui com a gente, Estael. Agora atenção para essa história aqui. Olha essa história aqui. A suspensão das visitas nos presídios gaúchos por causa do coronavírus, né, tem provocado o crescimento no número de apreensões de drogas que são arremessadas
para dentro dos presídios. E entre os meses de março e maio, mais de 60 quilos foram interceptados aqui no estado. Um aumento de 41% em relação ao mesmo período do ano passado. Na tela a gente te conta. Moeda de troca e fonte de poder entre os presos, as drogas não estão chegando até os detentos. O tráfico que rompia os muros dos presídios teve um revés com a pandemia da Covid-19. Desde a segunda quinzena de março, as visitas aos apenados foram suspensas. Sem poder receber as drogas que entravam durante as visitas, o jeito foi apelar para a criatividade, só que para o crime. Os comparsas que estão aqui fora buscam diferentes estratégias na tentativa de arremessar os entorpecentes para o lado de dentro dos muros dos presídios. A ousadia impressiona. Aqui, a Brigada Militar interceptou 3 homens nas imediações da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul com bolas de tênis recheadas de maconha e cocaína. Mas este jovem, de 19 anos, foi além. Forçou a própria prisão em uma praça da cidade por porte ilegal de arma. A estratégia era burlar a revista dos órgãos policiais e entrar no presídio com drogas e chips de celular escondidos no gesso do braço e também na sola do par de tênis. Só que a farsa foi descoberta pela inteligência da Polícia Civil. A gente não tem dúvida de que ele recebeu ordem de alguma pessoa presa, né, no presídio do apanhador, para que assim procedesse. Com 21 anos de polícia, eu não tinha nunca visto essa situação semelhante. Nos meses de março, abril e maio, foram encontrados 64 quilos e 600 gramas de drogas a caminho das prisões do estado. Um quarto dessa quantidade somente no Presídio Central de Porto Alegre. Na Serra, a SUSEP interceptou 54 arremessos nas 8 casas prisionais da região. Foram mais de 10 quilos de drogas e 104 aparelhos celulares apreendidos. Não tem hora, né? Os arremessos são realizados em qualquer horário do dia ou da noite e sempre usando uma artimanha nova. Com a pandemia, reduziu um pouco o nosso efetivo de servidores em função dos servidores do grupo de risco, né? Mas os que estão trabalhando assim, se especializaram muito na busca por esses ilícitos, nessas tentativas de burlar a nossa segurança. Agora, essa informação ela é muito importante, Glauco, porque a gente sempre comentava assim, poxa, mas como que entra a droga? Por onde que entra? De que maneira que entra? Uma coisa é certa, não nasce sozinha. Não, claro que não. E como a gente observa, André, a polícia rodoviária cada vez mais se especializando em achar drogas nos veículos, o pessoal aí das prisões também se especializando. Mas até pombo-correio já foi usado em presídio aqui. Drone, tudo, né? Pomba, botavam droga na pomba. Esses dias dentro da carne, foi localizada a droga dentro da carne aqui no norte do estado. Tu vê só, né? Esses são os desafios, mas aí a polícia consegue lá interceptar. Agora, para a polícia é uma informação importante, né? Mostrar que nesse momento de pandemia, que não há circulação, quer dizer, obviamente se confirma aí que é a circulação de pessoas. Agora, quem é que pode entrar e quem é que leva a droga para dentro do presídio? Eis a questão. Um outro assunto. Vamos falar do caso daquela motorista de aplicativo que ficou refém de criminosos, né? Essa semana, aqui no final da tarde, na zona sul da capital. O relato dela é impressionante, né, Glauco? É verdade, André. Um caso que realmente, olha, a polícia ainda procura os envolvidos no caso. Porque 2 homens foram presos, tá? Eles estavam com essa mulher, um motorista de aplicativo, que foi deixar uma encomenda na zona sul e foi sequestrada. Os bandidos mantiveram ela no cativeiro, até gravaram vídeos para pedir resgate. Vídeos de tortura. R$5.000. Exatamente. Se der para a gente ouvir um pedaço do vídeo. Tortura. Aí. Exatamente, André. Vamos ver. Aí as conversas, né, fazendo as ameaças pro marido dela, né? Isso, exatamente. E aí daqui a pouco, tipo assim, tu tá bem, né? Pode registrar a tua cara aqui, porque depois se precisar de alguma coisa, eles precisar de um vídeo ali, entendeu? Vou mostrar que tu tá bem. Sim. Daí eu mando pra eles ali, até pra eles verem o mundo do dinheiro de uma vez, tá? No mais, tá tudo tranquilo contigo. Na medida do possível dá, né? Não tá sendo espancada, não tá nada. Não tá sendo espancada nem nada. Não, mas tu vai sair daqui. Viu o que ele fala pra gente mostrar pro pessoal ali? Parece assim, ó, que ele tem uma empresa, a gente em seguida te encaminha ali pro departamento pessoal e dá a sequência no... Quer dizer, assim a coisa é feita. Só faltou dizer assim, pelo menos está viva. Não é bem assim. São mais 3 homens que são procurados, uma mulher responsável por fazer saques com o cartão da vítima já foi identificada, mas a polícia está à procura para botar a mão nesses criminosos. Tá certo, obrigado, Glauco. E por falar em cartão, a partir de hoje estão bloqueados os cartões Tri e Sim
dos trabalhadores de serviços não essenciais aqui em Porto Alegre. Qual é o objetivo? É diminuir a circulação de pessoas nos ônibus da cidade. E essa medida atinge cerca de 130 mil pessoas. O centro de Porto Alegre amanheceu gelado e mais vazio. Os ônibus circularam assim, com poucos passageiros. Foi o primeiro dia de bloqueio do cartão TRI de trabalhadores das empresas de serviços não essenciais. E, pelo jeito, não houve surpresa entre os usuários. Já tiveram algum bloqueio hoje de algum passageiro? A princípio, não. Não. No momento está correndo tudo dentro da normalidade. O cobrador informa os telefones, o site, para a pessoa se manter informada, né? Pela internet é possível conferir a lista das empresas atingidas pela suspensão. Estudantes estão com créditos suspensos desde março. Os idosos seguem com o TRI bloqueado nos horários de pico, das 6 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 7 da noite. A senhora tentou pegar o ônibus, não conseguiu? Não deixaram eu ir. A medida, segundo a Prefeitura, deve impactar pelo menos 130 mil passageiros e terá duração de 15 dias. Mas, nesse período, o pagamento em dinheiro está permitido. A Transurb também adotou a mudança. A movimentação caiu bastante. Vagões circularam quase vazios. Na Estação Mercado, apenas um usuário teve o cartão suspenso, mas de forma indevida, já que se tratava de um trabalhador da saúde. A Cristiane já está acostumada a não ter créditos no cartão TRI. Desde março, trabalha em casa e, por isso, está sem vale transporte. Sim, tem que pagar. Infelizmente, né? R$4,70, querendo ou não, saindo do nosso bolso faz falta, né? Para quem tem que sair todo dia, acredito que faz falta. A operadora de telemarketing se emociona ao lembrar das 2 semanas que ficou isolada com o marido com a Covid-19. E ficou surpresa que muita gente não segue as orientações básicas ao circular nas ruas. Eu não consigo falar assim, sabe, sobre o que aconteceu comigo, porque infelizmente eu tava com coronavírus e é a primeira vez que eu saí de casa. Desde lá, sabe? É tão ruim de sair e ver as coisas tudo desse jeito. Muita gente questiona. Enfim, quem quiser detalhes de quais, né, as empresas, tudo está na nossa página do Facebook, SBT RS Oficial. Ali tem todos os detalhes. Vamos até ao Guaíba de novo, onde está a Lu Coleman, para mostrar o drama de mais um morador e o alerta para enchente na semana que vem na região das Ilhas e aqui na região metropolitana. Lu? André, acabei de encontrar aqui na rua a dona Maria Cristina, que disse que já levantou tudo de casa, já estão se preparando aí para mais uma grande cheia, né, dona Maria Cristina? Exatamente, já temos tudo já se organizando, já tiramos barco, já organizamos a casa, levantemos o que deu para levantar, né? E temos aí aguardando, vamos ver. Tomara que não encha muito, né? Tá certo, muito obrigada. Ela está indo agora mais na parte central aqui da ilha. E a gente encerra por aqui, André, torcendo para que os estragos não sejam grandes, né, nas nossas ilhas aqui de Porto Alegre. E esse é o papel que a gente faz, né? De alerta, de avisar as autoridades, alertar para que, então, na semana que vem, nós vamos ter aí entre terça e quarta o risco de uma enchente quase que como aquela de 2015. Então, o alerta, ele é de extrema importância. 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. Até amanhã. Tchau, tchau.